ver e foi mesmo assim. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vai-se a Ver e foi mesmo assim e talvez até assado. Hoje, dia 8 de dezembro, dia em que sai este episódio, não me vou aventurar a tentar explicar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, mas vou sim falar de um tema que pode trazer alguma polémica, eu espero que não muita. A exposição do mundo português, uma espécie de Expo 98 do Estado Novo. Para dar algum contexto, estamos no ano de 1940. Pela Europa fora viviam-se os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas no Portugal de Salazar vivia-se um oásis de paz, uma vez que éramos, como sabemos, um país neutro. A 23 de junho de 1940, inaugurava-se em Belém a Exposição do Mundo Português, a propósito das comemorações dos 800 anos da fundação de Portugal e também dos 300 anos da restauração da independência. Foi inaugurada pelo chefe de Estado, Marcial Carmona, pelo Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, e pelo Ministro das Obras Públicas, o Sr. Viaduto Duarte Pacheco. Oh, que estupidez. Bom, quando falamos numa exposição em Belém, se calhar vem-nos à cabeça ali um conjunto de quadros e esculturas do Joe Berardo no CCB. Esta exposição teve uma dimensão ligeiramente maior, com elevados níveis de show-off. Não tivesse como objetivo mostrar a dimensão e o poder do Estado português. E de facto, não fizeram a coisa por menos. Qualquer visitante que passasse a porta principal da exposição esquecia-se imediatamente da Segunda Guerra Mundial. À entrada, lia-se em grande a frase: "Nós demos ao velho mundo novos mundos". O tema era claro: as glórias da época dos descobrimentos e os homens que, heroicamente, tinham ido à conquista do novo mundo. Tudo isto espalhado por uma imensidão de galerias, pavilhões, praças e avenidas onde se mostrava o Portugal no seu melhor, a Disney do Império Português. Tudo isto espalhado ao longo de mais de 500 mil metros quadrados, o que obrigou a uma renovação urbana daquela zona de Lisboa e muito do que é atualmente deve-se a estas intervenções. A exposição durou até dezembro do mesmo ano e assim com pontos altos temos, em primeiro lugar, a chamada Nau Portugal. Com o objetivo de ser uma réplica de um galeão da carreira da Índia do século XVII, foi construída nos estaleiros da Gafanha da Nazaré. O imponente barco, com 42 metros de comprimento, 48 canhões, 3 imponentes mastros e outros impressionantes dados navais, símbolo da glória de uma nação valente, sai pela primeira vez à água no dia 7 de junho, ainda antes da inauguração da exposição. Sob o olhar atento de milhares de portugueses que se juntam para ver o gigantesco barco, começa a sua primeira épica viagem após largar o estaleiro de Aveiro e, passado poucos minutos, afunda-se. Sim, a nau teve uns erros de construção e oferecia poucas garantias de estabilidade para a grande tristeza da multidão que estava lá. Mas nada temam, os seus erros de construção são corrigidos e torna-se uma das grandes atrações da exposição, fazendo as delícias de todos os que lá entravam para ver a exposição do ouro num entusiasmante ambiente de época. O fim da Nau Portugal não foi dos mais dignos. Depois da exposição foi vendida à CNN, à Companhia Nacional de Navegação, não se confundam, que em 1942 a transformou num básico e meio feio batelão costeiro, que é basicamente um navio sem graça nenhuma e que por sua vez seria vendido e desmantelado em 1952. Outro dos pontos altos da exposição foi o grande e magnífico cortejo sobre a nossa história. Estão a ver no fim do dia na Disneyland, quando há o cortejo do Pateta, do Mickey e não sei quê? Imaginem isso vezes 1000 e em vez de bonecos da Disney tinham 3000 figurantes a representar as personagens da nossa história, dividido por épocas e com a presença de animais como um elefante desfilou por Belém com uma enorme pompa e circunstância. Outro dos marcos mais importantes desta exposição seria seguramente, hoje em dia, polémica nacional e dificilmente seria permitido, mas que na altura teve um grande sucesso. Um dos setores da exposição mostrava a vida das populações africanas nos territórios colonizados. Autênticas reconstruções das colónias, onde se podia ver, por exemplo, as suas casas, os seus utensílios para trabalhar, as roupas com que se vestiam, ou não. O que até teve maior impacto e causou mais sururu foi o guia oficial da exposição, onde 2 mulheres naturais das colónias apareciam ligeiramente destapadas. Mas a atenção não ia só para as colónias. Para além disto, havia também outras exposições onde se podiam ver reconstruídas, por exemplo, as aldeias de Portugal. Outro dos marcos ajuda-nos a perceber uma polémica dos dias de hoje. Falo do Padrão dos Descobrimentos, que era uma das obras desta exposição da autoria de Cotinelli Telmo e Leopoldo de Almeida. Feita, claro, com o intuito de homenagear o infante Dom Henrique, os seus tripulantes e seguidores. Ficou por ali até 1958, ano em que foi desmantelado. Portanto, um dos argumentos que hoje em dia suporta a sua demolição
é este que foi construído para que fosse temporário. Em 1960 é novamente erguido com novos materiais no sítio onde está hoje. Curiosidade, a primeira versão foi construída em gesso. Bom, na verdade a exposição teve muito mais que se lhe diga, mas depois no episódio passado me ter excedido largamente na duração, prometi a mim mesmo que encurtava este para compensar. Vale a pena ir pesquisar e ver imagens desta exposição. Numa Europa em guerra, Portugal andava para aí em grandes festas, a comer algodão doce, a ver elefantes e barcos a cair, a lembrar um passado que, vou dizer, pode ter tido os seus erros, como em todos os países, mas que à luz do contexto histórico de cada época, não deixa de ser glorioso. A exposição do mundo português foi vista durante aqueles meses por 3 milhões de pessoas, a maior parte portugueses e alguns dos quais estrangeiros. Para ela contribuíram 17 arquitetos e 43 artistas. Só 58 anos mais tarde é que Portugal voltava a ver uma exposição deste género, com a Expo 98 do lado oposto da cidade. Eu cá acho que já está na altura de uma exposiçãozinha deste género. Fica a dica. Até à próxima! Vai saber que foi mesmo assim.